Olá pessoal, esse é o nosso segundo módulo e nosso segundo módulo vai falar sobre um cara muito interessante que é, ou seja, quais são os passos iniciais que eu tenho que ter, os conhecimentos que eu tenho que ter para ser um pentester, para trabalhar dentro da segurança da informação. Tá? Eu listei aqui alguns para estar falando com vocês, estar falando um pouquinho sobre cada um deles, que são muito importantes esses caras para justamente você estar trabalhando no dia a dia. Tá? Então vamos lá, a nossa segunda aula, ou seja, nosso segundo módulo. Bem, o passo inicial que eu quero estar colocando, alguns primeiros passos iniciais que eu quero estar passando aqui para vocês, é alguns conhecimentos, é claro. Tá? Primeiro, ter conhecimento de sistemas operacionais Windows e Linux. Ter conhecimento de gerenciamento, ter conhecimento de como funciona todo o sistema. Tá? Nós sabemos que são arquiteturas diferentes, é muito importante você ter conhecimento de como usar o Linux, por exemplo, vamos dizer assim, iniciante intermediário, tá? Como também o Windows também, iniciante intermediário. Saber do registro do Windows, por exemplo, saber algumas características de como funciona todo o ambiente do Windows, como ele trabalha com memória, como ele trabalha com os arquivos, como ele trabalha a questão da operacionalização da rede, por exemplo, e assim sucessivamente. Como também o Linux, a estrutura de diretórios, /etc, /boot, por exemplo, /mnt, a montagem de arquivos, de discos, por exemplo, toda a estrutura /bin, /sbin, que são onde ficam aí praticamente os aplicativos, toda a pasta /var, /log, por exemplo, onde tem vários logs, informação sobre o sistema. Então é muito importante ter conhecimentos desses dois sistemas operacionais. Tá? O terceiro item, conhecer Linux é o primeiro, conhecer muito Windows, por exemplo, é o segundo, Linux e Windows, e o terceiro é conhecer um tipo de linguagem de programação. Sim, conhecer um tipo de linguagem. A maioria dos scripts e códigos maliciosos pode estar trazendo linguagens ou um tipo de algoritmo que você tem que conhecer para estar, por exemplo, ou estar fazendo engenharia reversa ou estar construindo seus próprios códigos, por exemplo. Eu listei aqui alguns tipos de linguagem, além de C, claro, que é uma das mais conhecidas, como Perl, Python, Ruby, JavaScript, são linguagens extremamente essenciais que você tem que estar buscando conhecimento sobre cada uma delas aí. Tá? Por exemplo, claro, linguagem HTML, questão de páginas web e etc. Acho que é o ponto inicial de todo o processo aí. São tipos de linguagem que são muito utilizadas para a criação de exploits, para estar criando, não só criando seu próprio exploit, ou estar desenvolvendo, ou estar no GitHub, por exemplo, para estar buscando ali como é que funciona alguns exploits, algumas ferramentas, e através desses conhecimentos você poder entender o que está acontecendo com o código ali. E quarto tipo de conhecimento que eu quero passar para vocês, que é muito importante, conhecer protocolos de rede. A comunicação ela se baseia em endereçamento, porta e protocolo. São três coisas que a gente tem que ter muito conhecimento sobre como é que funciona a nossa comunicação, tá? Entre o computador emissor e o computador receptor. Primeiro, ter conhecimento dos endereçamentos. Classes de endereço de A a E, principalmente as classes locais, como as classes regionais baseadas na internet, na sul-americana, por exemplo, da LACNIC. Conhecer os protocolos, toda a pilha TCP/IP, modelo OSI, protocolo TCP/IP, é extremamente importante conhecer o protocolo, o datagrama, saber como é que ele trabalha, é muito importante isso também. O terceiro item, claro, são as portas. Nós temos mais de 65.535 portas, que nós temos que ter conhecimento a fundo sobre cada uma delas, principalmente de 0 até 1024, que são as portas mais comuns que trabalham os tipos de serviços. Tá? Então, isso é muito importante, conhecimento dos protocolos, dos endereçamentos e, claro, das portas também. Tá? E ter conhecimento, acho que vai outras características aqui, conhecimento de bancos de dados, por exemplo, conhecimento de arquiteturas de comunicação ou de sistemas operacionais, ter conhecimento de como é que funciona a comunicação Wi-Fi, por exemplo, mobile, e assim sucessivamente. Tá? Então esses praticamente são os passos iniciais que nós temos que procurar conhecer antes de aí praticamente se engajar como pentester. Tá? Então é isso. Esse foi o nosso segundo módulo. Espero que você tenha gostado. Comente aqui embaixo também qualquer outro conhecimento ou qualquer outra dúvida que você tiver. Até o próximo módulo.